Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. O salmista começa dizendo que o homem justo é bem-aventurado. Na Bíblia, uma pessoa bem-aventurada é aquela que desfruta do favor e da graça especial de Deus. O homem justo possui a plena alegria e a satisfação no Senhor. O salmista diz que a pessoa reta não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são aquelas pessoas deliberadamente perversas. Essas pessoas estão ativamente envolvidas com o mal. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Também diz que o homem justo não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores são aquelas pessoas que frequentemente quebram a lei de Deus e não se importam nem um pouco com isso. O salmista diz que a pessoa reta não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus. Para eles, desobedecer ao Senhor é como um entretenimento. É interessante notar a forma progressiva que o salmista aplicou os verbos no Salmo 1. Ele diz que o homem justo não anda, não se detém, não se assenta. Sua intenção é fornecer um retrato do homem justo, revelado naquilo que ele evita. O compromisso do justo é com a lei de Deus. Depois ele começa a explicar como o homem justo não se envolve no estilo dos ímpios, pecadores e escarnecedores. O motivo para isso é que ele tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. A expressão lei de Deus não se refere apenas a um mandamento específico, mas também à Escritura inteira. A palavra traduzida pelo verbo meditar no hebraico significa dizer em voz baixa. O que o salmista está dizendo é que o homem justo está constantemente meditando nas Escrituras, isto é, pensando e recitando para si mesmo a palavra de Deus. Por fim, ele compara o homem justo com uma árvore plantada junto a correntes de águas. Esta é uma figura muito apropriada e frequente nas Escrituras para falar sobre as bênçãos de Deus sobre o povo. Uma árvore plantada onde há abundância de águas está sempre viçosa, florescendo e produzindo seus frutos adequadamente. Deixa claro que os ímpios agem de forma completamente contrária e opostas aos justos. Enquanto o justo é como uma árvore plantada no solo, onde há corrente de águas, o ímpio é como uma palha que o vento dispersa. Esta é outra figura comum nas Escrituras para referir ao que é frágil, inútil e sem valor. Por esse motivo, ele explica que os perversos não prevalecerão no juízo
Isso significa que os ímpios jamais serão aprovados no julgamento de Deus, ainda que muitas vezes eles se infiltrem no meio dos justos. Eles não poderão permanecer entre eles para sempre. A parábola do joio e do trigo fala justamente sobre isso. No dia do retorno de Cristo, essa separação final ocorrerá. João Batista anuncia Cristo como sendo aquele que traz em sua mão uma pá para limpar a eira, recolher o trigo no celeiro e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. E ele termina o Salmo 1 mostrando o resultado final do contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Ensina que os dois caminhos nesta vida, isto é, o caminho da retidão e o caminho da impiedade, são determinados pela relação do indivíduo com o Senhor. Por isso o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Esta declaração não significa apenas um conhecimento de Deus acerca do justo. Ele nos ensina que o justo sempre estará amparado por Deus, ainda que ele tenha que enfrentar muitas dificuldades e aflições. O curso de sua vida não foge do controle de Deus. O Senhor conhece intimamente o seu caminho e não permite que ele termine em ruína, como o caminho do perverso.